Sou o pastor Novaes, da Igreja Batista Ebenezer, na Barra do Pote, Veracruz, Bahia. Certo? Amados irmãos, eu tenho um assunto para passar para vocês, e o assunto é o seguinte. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Se alguém perguntasse para você qual é a maior necessidade da igreja, o que você diria? O que é que você responderia? Qual é a maior necessidade da igreja? Certo? Eu vou ler um texto bíblico e vocês vão entender logo de cara, logo de primeira, qual é a maior necessidade da igreja. Está em Atos, capítulo 1, versículo 8, que é um texto conhecido, decorado e muito citado nas igrejas, entre os crentes. Atos 1,8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1,8. Então, o assunto que eu quero trazer para vocês agora é o seguinte: a maior necessidade da igreja, a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo. E dentro desse versículo, eu quero destacar aqui uma frase com 3 palavras. Mas recebereis poder. Vou repetir. Mas recebereis poder. São palavras do Senhor Jesus. Esse texto que nós lemos, essa passagem bíblica, saíram dos lábios do Senhor Jesus. Ele fala da maior necessidade da igreja. E qual necessidade é? A unção do Espírito Santo. A maior necessidade da igreja é a unção do Espírito Santo. E vocês vão entender por quê, ok? Veja bem, amados irmãos. Nós sabemos que Jesus teve um ministério aqui na Terra por volta de 3 anos e meio. Quando ele foi batizado, iniciou o seu ministério. A Bíblia diz que ele tinha 30 anos de idade e durante a sua vida ministerial, depois do seu batismo, cerca de 3 anos e meio. Então o ministério de Jesus, depois do seu batismo, durou cerca de 3 anos e meio. E nesse período de 3 anos e meio, Jesus ele tinha 12 discípulos. Ele tinha outros discípulos, mas os que mais a Bíblia menciona são esses 12 discípulos. E esses discípulos conviveram com Jesus durante cerca de 3 anos e meio, o período ministerial de Jesus, enquanto ele estava aqui na Terra fisicamente, em torno de 3 anos e meio. E durante esse período de convivência, em que o período de convivência dos discípulos com Jesus, esses discípulos viram coisas que eles nunca tinham visto antes, e outras pessoas também, ninguém, aliás, não só eles, como ninguém tinha visto antes. Então eles viram coisas que nem eles e nem ninguém tinha visto antes. Durante esses 3 anos e meio com Jesus, eles viram curas, Jesus curando toda espécie de doenças, lepra, febre, epilepsia, e uma infinidade de doenças. Eles viram, eles presenciaram esses milagres. E também eles viram milagres do Senhor Jesus operando tanto nas pessoas como também na natureza. Eles viram milagres tremendos, como por exemplo, um cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, e na natureza eles viram a figueira secar e morrer com a liberação de uma palavra. Eles viram o mar
sendo acalmado, Jesus debelando a tempestade. Eles viram essas maravilhas na natureza, coisas que eles e nem outras pessoas antes tinham visto. Eles também viram expulsão de demônios, viram como Jesus tinha um domínio sobre Satanás, os demônios, aquelas forças malignas, e os demônios se manifestavam de diversas maneiras, né? Com as pessoas possuídas. A Bíblia fala de um rapaz que era possesso, e o pai testemunhou dizendo que aquele demônio jogava o filho na água e às vezes no fogo, e Jesus expulsou. Também eles viram Jesus expulsar demônios, casta de um homem que andava se ferindo nos sepulcros. E Jesus estava sempre expulsando diante das pessoas, as pessoas viam. E entre esses milagres também, eles viram pessoas mortas voltarem à vida, coisas que não era comum. Eles nunca tinham visto isso. E isso tudo durante esses 3 anos e meio. E, por fim, eles viram, depois que Jesus morreu, eles viram um milagre, eles viram Jesus vivo, Jesus ressurreto, Jesus, né, redivivo. Eles viram de novo. E, por fim, eles viram quando Jesus estava ascendendo ao céu, isto é, subindo ao céu diante dos olhos dele. A Bíblia diz que houve muitas testemunhas, e quando Jesus subiu ao céu, a Bíblia diz que havia cerca de 500 discípulos que viram Jesus subindo ao céu. Agora, pensa aqui comigo. Imagine você e eu presenciando uma cura, digamos assim, né? Imagine você, eu, você, qualquer pessoa. Imagine que se nós estivéssemos lá com Jesus, certo? Acompanhe o raciocínio. E você está ali e você vê uma pessoa que está na cama, com febre, tremendo, e Jesus toca, dá uma ordem, e no mesmo instante a febre vai embora, a pessoa levanta e passa a servir ao Senhor Jesus. Estou aqui citando o exemplo do que ele fez com a sogra de Pedro. Imagine você o impacto que seria em mim, que seria em você. A primeira reação, eu acredito, né, normal, seria sair logo e contar para todas as pessoas sobre aquele milagre. Testemunhar. Dizer, olha, eu vi, eu presenciei. Essa seria, no mínimo, a minha reação, e eu acredito que a tua reação também, né? Imagine você presente quando Jesus, você vê um cego, um aleijado, um mudo, e você está ali presente, os seus olhos estão abertos, seus ouvidos estão abertos, você está vendo, você está ouvindo, você está presenciando, você está ali. Imagine uma pessoa cega e diante de você, você ver aqueles olhos se abrindo e a pessoa dizendo que está vendo isso e aquilo. Então, qual seria a minha reação e a tua? Nós ficaríamos tão impactados que a gente não ia dormir normalmente. A gente ia ficar pensando nisso, lembrando disso, e a gente não ia aguentar ficar calado, a gente ia querer contar para as outras pessoas. A gente ia querer contar para todo mundo, certo? A expulsão de demônios, a forma como eles se manifestavam, não é? Imagina se você e eu tivéssemos naquele momento em que Jesus voltou à vida e ele apareceu vivo. Nós ficaríamos afoitos para pregar, para falar, para contar logo o que Jesus fez, né? Não repare se tiver algum barulho não, viu? Começou a chover, então a chuva faz barulho, ok? Imagine então você e eu presenciarmos Jesus subindo ao céu. Subindo. Ele está subindo. E você está vendo.
não é não é uma ilusão, não é uma holografia, não é algo real. Imagina você vendo ele subindo fisicamente, você está presenciando isso, né? Tudo isso nós reagiríamos com uma tremenda vontade de contar esses milagres. Nós estaríamos explodindo de vontade para contar para todo mundo o que nós presenciamos, o que nós vimos e o que nós ouvimos. Mas, agora, veja bem, depois de tudo isso, qual foi a ordem de Jesus para os discípulos? Qual foi a ordem? Eu vou ler um texto bíblico. Ouça, está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Olha a ordem de Jesus para os discípulos. Escute isso. Eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Ele está falando de algo sobrenatural. Ele está falando do Espírito Santo. Escute, o próprio Jesus impediu que seus discípulos testemunhassem qualquer coisa sem a unção do Espírito Santo. O próprio Jesus disse: não saia, espere. Jesus não autorizou ninguém a falar nenhuma letra do que viu, do que ouviu, de tudo que Jesus tinha falado e feito. Jesus disse: espere a promessa do meu Pai. Espere, porque vocês serão revestidos de poder. Louvado seja Deus. E aqui que o caldo engrossa. Ainda hoje, olha, eu quero dizer aqui para os pastores que estão me ouvindo, teólogos, que eu estou pregando para mim também, viu? Eu estou pregando para mim também. Então essa palavra também é para mim, ok? É o seguinte, ainda hoje, quantos saíram para fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo ter capacitado? Hein? Quantos? O que nós podemos concluir dessa passagem bíblica de Atos 1:8? Tem muita coisa que a gente pode concluir. Primeira coisa que eu coloquei aqui, olha, sem a unção do Espírito Santo, você, qualquer crente, qualquer igreja, sem a unção do Espírito Santo, o conhecimento de fatos sobre o que Jesus Cristo fez não tem utilidade para Deus. Os discípulos tinham conhecimento de tudo que Jesus Cristo fez, de tudo que Jesus falou, mas sem a unção do Espírito Santo, Jesus não permitiu que eles saíssem para testemunhar. Estão me entendendo, né? Sem a unção do Espírito Santo, aquele período todo de convivência que os discípulos tiveram, cerca de 3 anos e meio, não era o suficiente para eles saírem e testemunhar de Jesus. Rapaz, a coisa é séria. 3 anos e meio comendo com Jesus, viu quando Jesus dormia, viu as lutas dele, viu as palavras dele, conviveram com ele, viram Jesus orando,
viram Jesus chorando, viram Jesus conversando com crianças, viram Jesus em várias situações. Eles viram Jesus conversando com mulheres, respondendo coisas difíceis, combatendo heresia. Mas essa convivência não autorizada, não era respaldo suficiente para eles saírem e falar de Jesus, e pregar sobre Jesus. Terceira coisa, sem a unção do Espírito Santo, falar sobre a realidade dos milagres não surtiria efeito divino algum. Os discípulos tinham dezenas e dezenas de testemunhos verdadeiros dos milagres que Jesus Cristo fez. Eles foram testemunhas, auricular e visual. Eles foram testemunhas. Mas nem isso era o suficiente para que eles tivessem autorização para falar de Jesus. Ninguém está autorizado a fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo, sem a unção verdadeira do Espírito Santo. Meu querido, nós precisamos despertar para essa realidade com urgência. Com urgência. Porque hoje nós temos tanta coisa que eles não tinham. Nós temos tanto conhecimento. A internet está aí. Você digita algo em um site de busca e vem uma avalanche de estudos e mensagens, conhecimento. São coisas boas, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que isso é contra, não. Estou falando de coisas boas, essenciais, mas que não são o suficiente para manifestar o poder de Deus. E nós temos a internet, nós temos a televisão, nós temos o telefone, nós temos os aparelhos eletrônicos, temos a mídia. Sabe? Há tanta revelação de significados, há tanta coisa. Mas a minha pergunta é a seguinte: o Espírito Santo tem agido em nossas vidas, nas igrejas, com aquela intensidade como ele agia na igreja primitiva? O que nós mais temos, esse conhecimento que é bom, mas que nos prende. Você deve estar me entendendo. Você deve estar me entendendo. Quantas pessoas que estudam e se preparam, e eu não estou dizendo que isso é errado, eu estou falando que isso só não é o suficiente. Os discípulos conheciam Jesus mais do que todos os teólogos de hoje. Eles tinham mais conhecimento de Jesus, do grego, do hebraico, mais do que nós hoje. Isso, eu não estou dizendo que isso é coisa errada, eu estou falando da maior necessidade da igreja, que é a unção do Espírito Santo, porque sem a unção do Espírito Santo isso não adianta nada. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Nem os discípulos foram autorizados. Precisamos nos despertar. Hoje, no meio dessa bagunça que o mundo está, com tanta coisa, é doença, é pandemia, e é isso, e aquilo. Olha, a igreja no mundo inteiro está sendo desafiada. A igreja está sendo desafiada a agir no poder do Espírito Santo. A igreja está sendo desafiada a agir no poder do Espírito Santo.
Existe muita coisa que nós vemos de conhecimento, de ouvir dizer, do que Deus do que Deus é capaz de fazer. Nós ouvimos muito do que Jesus Cristo é, do que Ele pode fazer. Ok, tudo bem, amém. Os discípulos sabiam de tudo isso e muito mais. Os discípulos sabiam de tudo isso e muito mais do que eu e você, juntando todo mundo. Mas nem por causa disso, eles estavam prontos para testemunhar de Jesus. O próprio Jesus disse: espere. Tem algo especial para vocês receberem. Sem esse algo especial, não vai adiantar nada. Hã? A igreja no mundo inteiro está sendo desafiada. A igreja no Brasil está sendo desafiada. Aí. Nós vemos, eu estou falando de uma operação do Espírito Santo real. Eu não estou falando de algumas, que eu não vou aqui, né, fazer atestado de besta, né, falar o que eu não devo, não é isso. Mas você sabe que alguns milagres que a gente assiste pela televisão, essa garapa, essa água com açúcar, essa coisa forjada, teatral, essa coisa assim maquiada, né, planejada, né, conduzida. O Espírito Santo não precisa disso. Ele não faz isso, ele é real. Ele é real. A igreja precisa da unção do Espírito Santo. E quando a igreja tem a unção do Espírito Santo, ela não precisa forjar, nem inventar, nem maquiar, nada. Nada, nada, nada. Os discípulos, escute isso, olha. Quando Jesus estava subindo ao céu e falou isso para os discípulos: espere na cidade. Do dia que Jesus Cristo subiu até o dia que a unção do Espírito Santo desceu sobre eles, escute, os discípulos ficaram em oração durante 10 dias. 10 dias orando. Orando pela promessa. Orando pela unção do Espírito para poder ter autoridade para testemunhar de Jesus, orando para receber a unção do Espírito, para pregar no Espírito, para curar no Espírito, e não para pregar no que eles conheciam, no que eles imaginavam, no que eles tinham visto. Eles sabiam de tudo isso, eles conheciam tudo isso, eles tinham testemunho de tudo isso, mas eles precisavam de algo especial. E esse algo especial era a unção do Espírito. E a fome e a vontade de ter essa unção fez com que eles ficassem 10 dias orando. E aí, aqui o que eu vou dizer aqui é para pastores, obreiros. Pastores e obreiros. Quando nós fazemos seminários, quando nós estudamos teologia, que é coisa boa e que precisamos, a Bíblia não é, a gente não é para ser ignorante, não, é para estudarmos. Mas a questão aqui é o seguinte: o que nos respalda para pregar, para testemunhar? É o período de tempo que passamos no seminário? São as notas boas que tiramos nas provas? É o conhecimento acadêmico? Será que é isso? É a quantidade de vezes que lemos a Bíblia? Não. Não. Os discípulos tinham isso, tudo isso e muito mais do que nós. Mas para ser cada um deles, para ser autorizado e poder testemunhar, eles, mesmo tendo tudo isso, conhecimento de Jesus presenciado, eles tiveram 3 anos e meio de seminário intenso, seminário inigualável. Ninguém nunca teve um seminário igual aqueles 12 discípulos, e mesmo depois desses 3 anos e meio, eles perceberam, viram que era necessário receber a unção do Espírito. E eles passaram 10 anos, ou aliás, 10 dias orando. 10 dias orando. E nós? Como é que é?
Bem diferente, né? Por que será que a gente não tem presenciado o Espírito Santo agir com uma profusão maior do que temos, do que vemos no livro de Atos? Porque, segundo a gente percebe, a igreja no livro de Atos, comparando assim, digamos, biologicamente, uma comparação biológica, era um bebê, era uma criança, nasceu, estava crescendo, engatinhando, mas 2000 anos depois, aquela igreja não é para estar bem mais madura, não é para que o Espírito Santo esteja operando com muito mais eficácia do que operou quando era criança? Por que a gente não vê isso hoje? A culpa está em nós. Nós dizemos que acreditamos no Espírito Santo, mas não oramos com fome, não oramos com intensidade para receber este Espírito Santo. Estudamos sobre ele, mas não buscamos muito a ele. Sabemos sobre ele, mas não estamos pagando o preço para que ele venha e nos encha cada vez mais. Eu sou um leigo, sou um mínimo entre tantos que sabem mais do que eu, que conhecem mais do que eu. Mas o que Deus planejou para a sua igreja, o principal é a unção do Espírito Santo. Sem essa unção, nada dá certo. Eu vou fazer aqui mais uma pergunta. Quanto tempo nós passamos diante de Deus em oração até que verdadeiramente o Espírito Santo desça de verdade e nos capacite para pegar e falar, para ir lá? Porque quando o Espírito Santo desce, ninguém se segura. Ninguém se segura, ninguém te segura, ninguém segura e você não se segura. Quando o Espírito Santo desce, é só Deus operando. É só maravilhas acontecendo. Agora, eu quero terminar, mas antes, a minha pergunta é: o que aconteceu depois que a unção do Espírito Santo veio sobre os discípulos? Você sabe o que aconteceu? Escute isso. Sem a unção do Espírito Santo, Pedro, aquela passagem que todo mundo lembra, que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas não quero falar aqui sobre o fato de ele ter negado. Eu quero falar sobre a força das palavras dele. Pedro viu tantos milagres em Jesus. Pedro conviveu com Jesus durante cerca de 3 anos e meio. Ouviram palavras tremendas. Pedro testemunhou da divindade do Senhor Jesus. Mas Pedro, com todo esse conhecimento, com todo esse privilégio, se acovardou diante de algumas pessoas que estavam se esquentando em fogueira. Pedro se acovardou, com medo de morrer. E depois da unção do Espírito Santo, olha a diferença do Pedro. Foi o primeiro a abrir a boca com autoridade. Não uma autoridade baseada não no conhecimento que ele tinha, não na visão que ele tinha do que aconteceu em termos de milagres. Não. Era a unção do Espírito Santo nele. E ele, quando abriu a boca, não era Pedro falando apenas, era o Espírito Santo falando através de Pedro. E a Bíblia diz que
Pedro ainda estava falando e quase 3.000 almas vieram com sede, querendo aceitar Jesus, querendo serem salvas. E depois a Bíblia fala em Atos capítulo 10, quando Pedro foi à casa de Cornélio, Pedro falando e pregando com tanta unção, que a Bíblia diz que Pedro ainda nem tinha terminado de pregar e falar, e o Espírito Santo desceu sobre a Cornélio e a família dele, e todos começaram a falar em língua. O Espírito Santo interrompeu a palavra de Pedro para batizar aquele pessoal. A Bíblia depois diz que Pedro, até a sombra de Pedro, as pessoas quando se jogavam, para que a sombra de Pedro, ao passar sobre elas, ficavam curadas. A unção do Espírito Santo. Eu estou falando de Pedro e os outros também, depois que receberam esta unção, eles incendiaram Jerusalém, incendiaram o mundo, e depois os próprios inimigos testemunhavam, como falaram para o apóstolo Paulo, dizendo que esse tipo de gente eles tratavam os cristãos, na verdade, para quem não sabe, viu? Os cristãos naquele tempo eram considerados como marginais, pessoinhas, gentinha, mas foram essas pessoas cheias do Espírito Santo que a Bíblia diz que colocaram o mundo de cabeça para baixo, sacudiram o mundo. E hoje, meu Deus, que venha sobre a igreja, principalmente nessa época. Precisamos de um revestimento da unção do Espírito Santo, porque de conhecimento nós já temos demais, temos muito. Cada um revela uma coisa, cada um parece saber mais que o outro. São coisas edificantes, nos ajudam espiritualmente a entender, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Antes da igreja ser arrebatada, haverá uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo sobre a terra como nunca houve. Você está pronto para isso? Eu estou. A primeira resposta é: eu estou. Estamos, não. Não. Mas a questão é: você quer? Gente, nenhum dos discípulos, ninguém estava pronto para testemunhar de Jesus antes de receber o Espírito Santo. Mas eles queriam. E a prova de que eles queriam é que eles passaram 10 dias orando. Tem gente querendo, pedindo, tem gente querendo ser vaso de Deus sem orar, sem pedir o revestimento do Espírito Santo. Tem gente querendo ser um instrumento da glória de Deus só porque sabe de alguma coisa ou presenciou alguma coisa. Eu acredito em milagres, acredito nos dons do Espírito Santo, exatamente como a Bíblia diz. Mas isso só não me capacita, não faz de mim uma pessoa habilitada para pregar a Deus, para pregar Jesus. Porque as pessoas, escute, as pessoas, os seus amigos, as pessoas que te conhecem, os seus vizinhos, parentes, elas estão cansadas de ouvirem, pela televisão que Jesus salva, que Jesus cura, isso tudo. Mas cadê o efeito do Espírito Santo? Aquele efeito que aconteceu quando Pedro falou pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha sobre você. Que você seja novamente esse Pedro, essa irmã Pedro, essa irmã Paulo, esse irmão Paulo, que você seja, que você faça diferença na igreja, que você faça diferença neste mundo, porque é isso que a igreja está precisando. A maior necessidade da igreja é e sempre será a unção do Espírito Santo. Sem a unção do Espírito Santo, não passamos de meros religiosos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe.
Eu gostaria de orar por você. Gostaria de orar, fazer uma oração agora por você, certo? Se alguém, alguma pessoa, em qualquer lugar que estiver me assistindo e for uma pessoa desviada, afastada do Evangelho, procure uma igreja evangélica mais próxima da tua casa e volte para Jesus. E pede ao Espírito Santo. Vai orar. Jejue, se puder. Peça orientação a alguém que tenha maturidade para te orientar e volte para o Senhor Jesus. Igreja, queridos irmãos, vamos buscar mais a presença do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode testemunhar de Jesus. Só o Espírito Santo pode falar de Jesus. Só o Espírito Santo tem autoridade para pregar sobre Jesus. Só o Espírito Santo pode impactar as pessoas em relação ao Senhor Jesus. Só o Espírito Santo coloca fogo nas nossas palavras para queimar os corações dos pecadores, para que eles se curvem diante do Senhor Jesus. Precisamos da unção do Espírito Santo. Eu preciso, você precisa. E quando nós recebermos de verdade esta unção, quando nós recebermos de verdade esta unção, nós não vamos precisar de provar para ninguém coisa alguma, porque o Espírito Santo por si só vai se manifestar. Ele por si só vai operar as obras de Deus. Ele por si mesmo, através de cada um de nós, ele vai operar, ele vai curar, ele vai falar e as pessoas vão vir, elas vão se quebrar na presença de Deus. O Espírito Santo, através de você e de mim, por si só, os demônios vão tremer e vão sair e vão respeitar, porque o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é o poder de Deus, o Espírito Santo é a unção de Deus sobre a igreja, e sem ele nós não somos nada, a não ser meros religiosos. Que Deus nos dê graça e sabedoria. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. E eu sei, Senhor, que tem irmãos e irmãs aqui, Senhor, que está precisando dessa palavra. Como eu também, Senhor, está precisando. E nesses dias, Senhor, em que tanta gente com medo por causa dos problemas, das doenças, enfermidades, ó Senhor, derrama mais uma vez sobre nós uma unção especial do Teu Espírito Santo sobre a igreja, para que faça diferença, Senhor, nesta geração. Senhor, no meio de tanta turbulência, apesar de tantos privilégios tecnológicos, apesar de tanto conhecimento, nós estamos carentes, necessitados da operação e do mover sobrenatural do Espírito Santo. Vem se mover, Senhor, restaura a Tua igreja, restaura-nos, ó Senhor, na Tua presença. Nos prepara, Senhor. Ajude-nos, dá-nos a Tua graça, Senhor, de sermos instrumentos do Senhor, pela unção do Teu Espírito. Perdoa, Senhor, a nossa vanglória. Perdoa, Senhor, a nossa vaidade. Porque às vezes o Senhor conhece. Às vezes nos orgulhamos de tanta coisa que achamos que sabemos, pensamos que entendemos, e nós não sabemos e não entendemos nada. Glorifica o Teu nome, exalta o nome de Jesus, que venha o Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre cada pessoa que está assistindo agora, sobre cada família, cada igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Venha, Espírito Santo. Aleluia. Graças a Deus. Shalom. Deus abençoe cada um de vocês. Olha, espero que Deus tenha falado com você através dessa ministração. Que o Espírito Santo fale profundamente. Que você seja bênção para o Senhor em nome de Jesus. Amém? Até a próxima. Shalom. Graça e paz.